Então vamos rapidinho aqui para a palavra de Deus. Eu queria meditar com os irmãos Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo de número 11. É um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido da nossos irmãos, né? É o texto que fala a respeito de Lázaro, né? E Lázaro, nós bem sabíamos que ele era amigo de Jesus, né? E se nós fôssemos meditar na palavra, se nós fôssemos colocar um tema para a palavra de hoje, o tema hoje é: Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Eu vou repetir. Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Por que você está falando isso, irmão Jefferson? Porque muitas das vezes, no nosso tempo de vivência, nós acreditamos que Deus irá fazer uma obra muito grande na nossa vida. Mas com o passar do tempo, a gente deixa de acreditar. Muitas vezes o inimigo vem jogando dardos inflamados e a gente deixa de acreditar que Deus está conosco e que Deus quer realizar todos os sonhos. Nós precisamos, meus irmãos, nessa manhã, estamos ao vivo, 9h41, aqui pelo horário de Rondonópolis, e pelo horário de Brasília, 10h41, hoje sábado, dia 7 de maio de 2022, estamos ao vivo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 11, versículo de número 13. Vamos começar do 13? Vamos do 11, pessoal? 11 a gente vai por compreensão do contexto. Versículo 11 ele fala assim: assim falou e depois disse-lhes, Jesus dizendo: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, versículo 15, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Jesus aqui estava dizendo, pessoal, Lázaro estava numa aldeia chamada Betânia. E a aldeia chamada Betânia se distanciava no versículo 18, ele vai dizer assim: Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Convertendo para a nossa unidade de medida, para ficar mais compreensível, 15 estádios aqui da Bíblia representa mais ou menos 3 quilômetros. E 3 quilômetros você pode pensar aí na sua casa, onde quer que você esteja, 3 quilômetros não é tão assim para andar a pé. Mas estamos falando da época de Jesus Cristo, onde muitas das vezes, a maior parte era andando na terra, no deserto. O caminho de lá daquela época não é igual ao de hoje. Não tinha o Waze naquela época, né? Então era muito complicado. Então eles estavam... chegou a notícia para Jesus que Lázaro estava muito doente. E Jesus disse que Lázaro dormia. Os discípulos acreditaram que Lázaro estava dormindo sono comum, né? Normal, como eu e você à noite, ou para quem trabalha à noite, durante o dia. Mas Jesus disse claramente: gente, peraí, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu. Mas é importante que eu não estivesse lá. Olha só como a sabedoria de Jesus, ela é inimaginável e incalculável. Olha só, Jesus sabia que se ele estivesse lá, poderiam culpá-lo pela morte de Lázaro, e não era isso que ele queria. Ele esperou, porque Marta e Maria mandaram gente para avisar ele. Jesus, o seu amigo morreu, está doente.
foram avisar Jesus, e Jesus imediatamente ele não foi. Se você tiver disponibilidade, na sua casa, leia o capítulo todo do versículo 1 até o versículo 45. A gente está dando uma pequena resumida aqui, mas leia com um tempo mais na sua casa que você vai compreender, a senhora e o senhor vai compreender. E Jesus espera. Jesus não foi imediatamente. Pega a visão. Muitas vezes nós oramos para Deus pedindo uma resposta. E nós esperando que a resposta de Deus venha imediato. Mas nem sempre a resposta vai vir imediato. Assim como as irmãs de Lázaro já acreditavam que no dia seguinte, ou no mesmo dia, Jesus já estaria na casa delas, não foi assim. Ou seja, meu irmão, minha irmã, senhora ou senhor que está nos acompanhando, muitas das vezes, nós vamos orar a Deus, esperando que a resposta seja imediata. Mas às vezes não vai ser. Deus é ruim? Jamais. Pelo contrário, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E se Ele está esperando agora, é porque Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer se Ele disser sim agora. E Ele está preparando o melhor para você. O lugar onde Deus quer colocar você, meu irmão, minha irmã, é muito mais além do que aquilo que a sua imaginação possa projetar. Então, o silêncio de Deus não é falta de amor, é excesso de bondade. Deus é bom até demais. Deus nos ama até demais, muito mais do que nós merecemos. Saiba que o silêncio de Deus não é coisa ruim não, meu irmão. Silêncio de Deus é escola de profeta. O silêncio de Deus é escola do ministério. Então, se você está orando hoje, se você pediu a Deus, clamou a Deus e ainda não teve resposta, continue orando. Mas saiba que Deus sempre sabe o melhor para nós. Amém? Vamos pular aqui rapidamente, vamos pular o versículo aqui. Versículo de número 30. Vamos ler o 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia. Jesus estava chegando. Não estava lá ainda. Jesus estava se aproximando. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus, olha só, Jesus chegou e ainda distante, Maria foi ao encontro dele. Pode confirmar aí na palavra de Deus. Isso que eu estou falando agora está no versículo de número 22, né? 21 e 22. Pode confirmar. Jesus ainda nem chegou na aldeia, mas Maria, vendo Jesus, correu até ele. E aqui vai um ponto interessante, Zeca. E pessoal, nosso ouvinte. Eu não posso ser hipócrita de dizer a pergunta que Maria fez é repugnante. Porque eu, no lugar dela, eu tinha feito a mesma pergunta. Qual que é a pergunta? Vamos só voltar um pouco, só para a gente entender o contexto. Depois a gente volta para o versículo 32, tá bom? Disse, pois, Maria, versículo 21. Isso eu falaria também. Eu creio que todos nós faríamos. Versículo 21 diz: Disse, pois, Marta, ao Senhor: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque na nossa cabeça, nós queríamos evitar, né? Nós sempre queremos evitar a adversidade, evitar o problema. Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que ela quer evitar, ela não quer passar pelo problema. Nós vivemos hoje um evangelho que é pregado, um evangelho fácil, docinho. Não é não. Nós vamos passar por adversidade sim. Nós vamos passar por problema sim. Agora, o que nos coloca, o que nos conforta, é saber que nós não vamos passar sozinhos. Com certeza. Ninguém quer sentir a dor de perder alguém. E eu te falo, é muito difícil. É muito difícil. Mas ninguém quer passar pela adversidade. Mas a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Pois eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, meu irmão, eu e você, a partir do momento em que colocamos nosso coração diante de Deus, nós vamos vencer o mundo também. E eu vou já me adiantar. Você em casa, se puder, leia esse trecho todo. E a pergunta que ela fez, eu também teria feito. Mas, olha o que Jesus responde para ela. Jesus disse assim, ó: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, versículo 24, eu sei que ele vai ressuscitar lá no Apocalipse, né, que nós estamos prontos, né, na ressurreição, né, na volta de Jesus. Eu sei que ele vai voltar, mas não era disso que Jesus estava falando para ela. E Jesus disse, guarda esse versículo 25, meu irmão: ainda que o inimigo se levante, ainda que você ache que o seu sonho morreu. Versículo 25, e eu falo aqui olhando para você. Jesus disse, eu sou, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição do teu sonho. Jesus é a ressurreição do teu projeto. Aquele teu desejo que você tem de fazer a obra do Senhor, aquele desejo que você tem de ajudar o próximo, aquele teu sonho pessoal que você tem de abrir uma empresa, de comprar um carro, de dar entrada numa casa, Jesus está retirando a pedra da sepultura que você colocou o teu sonho. Porque muita gente vai chegar em você e falar assim: ah, isso não é para você não. Há um projeto desse tamanho? Ah, não. Nós somos prova viva disso. Dona Osélia também, não é verdade? A senhora trabalha na rádio? Não, não é teu perfil. Nós cantar na rádio? Não. Esquece. Pode esquecer. Você que abriu uma empresa? Ixi. Saiba, meu irmão, por muitas vezes você enterrou seu sonho. Você enterrou. Mas Jesus está hoje, nessa manhã, se você abrir teu coração. Se o Senhor e a senhora abrir teu coração, como diz a palavra, nessa passagem, Jesus disse: tira a pedra. E Jesus vai agradecer, fala assim: Pai, graças eu te dou. E vai dizer assim: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Seu sonho vai se realizar. Zeca, sai para fora. Jeff, sai para fora. Sai. O que eu tenho para você aqui é muito maior e muito melhor do que você está vivendo. Sai. Para quem achou que você morreu, espiritualmente falando, para quem achou que seu sonho morreu, seus projetos morreram, Jesus está dizendo: sai para fora. Sai para fora. Eu tenho aqui eu sou, ele não disse que eu tenho, ele fala: eu sou a ressurreição, e ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então que essa seja a nossa verdade, a palavra de hoje que seja a nossa verdade aos nossos corações. Amém? Vamos fazer uma breve oração e vamos encerrar com certeza com o louvor que foi pedido, né? A minha vida é do mestre do irmão Lázaro. Tá bom? Então, se possível, eu peço que você feche os seus olhos aí onde você estiver. Senhor Deus e meu Pai, Pai, eu quero te agradecer por esse dia que eu tenho certeza que o Senhor já preparou, já havia preparado. Muito obrigado pela presença, Pai, do nosso irmão Zeca, tecladista, que dispôs o seu tempo de estar aqui. Muito obrigado pela liderança da igreja que também o permitiu. Muito obrigado pela liderança aqui da rádio, os irmãos, o seu Vitor, a dona Osélia, que está nos dando a oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, por cada vida que nos acompanhou, quer seja na rádio FM, quer seja no Facebook, em qualquer rede social, no site, no aplicativo, onde quer que eles estiveram, nos acompanhando. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas e ainda vai fazer. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a próxima semana que estará começando. Abençoe cada vida, cada família representada. É isso que eu peço em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender a palavra de hoje, não só aprender, mas como praticar.
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.